Ok. Deixa eu ver aqui. Bem, gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre um assunto que vem me incomodando já há um bom tempo, eu queria deixar aqui reflexões sobre esse assunto. Esse vídeo aqui é para dizer que eu sou contra a ostentação de armas, apologia ao ódio, ou discursos de ódio, ou discursos que incitem a violência e ou a zombaria ou escárnio sobre a morte. Primeiro eu vou começar aqui falando sobre a ostentação de armas. Eu acredito que, militarmente falando, isso é uma burrice, uma tolice. Quem faz isso desconhece qual é o verdadeiro sentido das armas. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma vantagem militar os criminosos não saberem qual casa tem arma e qual casa não tem arma. Saber onde tem e onde não tem. Vou dizer por quê. Porque quando um criminoso sabe quantas armas você tem, que tipo de armas você tem, ele vai se preparar para aquela situação. Quando ele não sabe, ele vai despreparado, ele vai ir mais tranquilo e essa é uma vantagem tática muito importante. Então, em primeiro lugar, eu creio que é uma imaturidade muito grande uma pessoa deixar essas informações na internet, tirando foto de armas, exibindo armas. E eu vou dizer aqui uma exceção. A exceção seria aqueles que trabalham com isso, aqueles que vendem isso. Mas se eles forem cristãos, eles também têm que tomar cuidado para que isso não se torne uma espécie de ameaça velada a terceiros ou a inimigos declarados ou pessoas que eles têm opiniões diferentes. Porque a postagem de uma foto com a arma pode significar também uma espécie de vingança. E se você é cristão e você posta uma foto com a arma, seja ela de brinquedo, de airsoft, seja qualquer tipo de arma, você pode estar se vingando ali de uma maneira bem discreta. Então, eu acredito que um cristão verdadeiro não postaria fotos atirando, nem vídeos. Ele faria todo o treinamento necessário, o mais discreto possível, o mais secreto possível, mesmo se ele morasse no país mais armamentista do mundo. Ele haveria precaução em relação a isso. E essa ostentação de armas não é só um, um pecado simples, como muitas pessoas encaram. Ah, mas qual o problema de ostentar armas? Muitas pessoas podem até me xingar depois disso, podem falar que eu estou contribuindo com a esquerda, mas nesse aspecto eu tenho que concordar com pastores como o reverendo Caio Fábio e outros pastores, digamos assim, que chegam ao ponto de publicamente declarar que os bolsonaristas são malucos e tal, bando de miliciano, etc, etc. Em certa medida, eu compreendo até um certo ódio da esquerda, ainda mais aquele grupo que vive numa favela, onde as crianças, os jovens, os adultos veem diariamente a polícia cumprimentando criminosos, criminosos cumprimentando a polícia e nada acontece. Nessa situação, e em qualquer outra situação, pode ser a situação mais calamitosa. Eu vou continuar defendendo essa posição. É extremamente pecaminoso tirar fotos, fazer vídeo com armas, a não ser que seja dentro de um filme, dentro de um contexto didático, explicativo, comercial ou algo do tipo. Tirando esses contextos, eu creio que é extremamente pecaminoso ostentar armas. E eu não diria que só armas, ostentar qualquer coisa. Quando você posta uma foto exibindo um bem material, você está claramente dizendo que o seu tesouro, o seu maior bem aqui nessa terra não é Jesus Cristo, mas aquele carro, aquela casa, enfim. Você está fazendo um ídolo, você está transformando a arma no seu Deus. E, infelizmente, muitos cristãos
eles não entendem o que mantém a América de pé até hoje. O que mantém a América de pé até hoje é a soberania de Deus, é a vontade soberana de Deus. Porque não existe nenhum homem, nenhum exército que prevalece diante de Deus quando ele quer destruir. Não existe ninguém que permanece de pé. E o que eu mais vejo hoje em dia é o seguinte: pessoas, segundo ponto agora, fazendo apologia ao ódio, à violência, à agressão, à vingança. E esse discurso violento, eu vou colocar só mais uma exceção aqui. Quando um pai tem o seu filho baleado, quando ele está em tempo de luto, eu creio que é possível compreender a dor dele e ignorar as suas palavras. Ele gritando por justiça, dizendo palavras de ódio, querendo vingança muitas das vezes, é compreensível as suas palavras. Mas quem não está passando por esse momento de dor e de crise, eu creio que é inaceitável uma pessoa fazer apologia a, a matar bandidos, a matar ladrão, a matar qualquer tipo de pessoa. É inaceitável, é impensável para um cristão ele ter esse tipo de palavra, esse tipo de argumento, esse tipo de pensamento até na sua mente. Não somente na sua boca, mas na sua mente, maquinar o mal, maquinar, pensar a morte de alguém. Só de você fazer isso, você está em grave pecado e está entristecendo o Espírito Santo. Então a gente vê muito esse discurso, tem endemoniados, eu diria até satanistas, como Siqueira, tem o próprio Bolsonaro. Eu acho que eu me lembro da época que acho que era o Caio Fábio, evangelizava a favela. Ele tinha um projeto, parece que era Fábrica de Esperança. Uma coisa maravilhosa, corajosa, sacrificial, bela. E se eu não me engano, o Bolsonaro na época disse que era coisa de vagabundo, não é? O Caio Fábio ia lá ajudar vagabundo, alguma coisa assim. Porque na cabeça desses católicos, a maioria dos católicos, enfim, que vivem de falsas boas obras, e volta e meia, quando a força do seu braço falha, eles são extremamente humilhados, porque eles vivem um cristianismo na força do seu braço. E quando nós vemos pessoas que seguem essa mentalidade como a do Bolsonaro, de que qualquer ato de misericórdia, de perdão, de amor, é ajudar vagabundo, é ser cúmplice, é deixar de querer justiça. Ele confunde as coisas, porque justiça e vingança é algo totalmente diferente. Em termos jurídicos, sejamos bem sinceros, no Brasil não existe justiça. Estamos sob um juízo de Deus que eu diria que, desde a fundação desse país, nós estamos sob um juízo de Deus. E a não ser que esse povo se arrependa em pano de saco e cinzas e humilhe e se quebrante diante de Deus, eu não vejo como as leis podem ser mudadas, a Constituição pode ser mudada e justiça de fato seja feita. Eu creio que a tendência é piorar, as facções se tornarem mais fortes, os partidos políticos desarmamentistas exagerados se tornarem cada vez mais fortes, os malucos armamentistas se tornarem cada vez mais fortes também, e no final vai ser um desastre, vai acontecer. Então, é inaceitável, na boca de um cristão, o discurso do CPF cancelado. É inaceitável em todos os casos, inclusive naqueles que atinge diretamente a sua família, porque é nesse momento que você tem que testificar que você é sal da terra e luz do mundo, que você é cristão de fato, e você tem que mostrar e agir como Cristo agiria, que é perdoando os assassinos e agressores da sua família. Não significa que você não vai fazer a legítima defesa, que você não vai usar os meios necessários para proteger aqueles que estão perto de você, mas passou o momento, o tempo necessário para reagir à agressão, passou um dia, passou as horas, o momento de você agir. Se alguém da sua família morreu, lamente e peça forças a Deus, perdoe
e siga a sua vida. Eu creio que a soberania de Deus é extremamente necessário nessa questão e em todas as questões da vida, mas principalmente nessa, em específico. Se alguém apontar uma arma para você, guarde isso na sua memória. Se alguém apontar uma arma para você, em qualquer circunstância da sua vida, encare isso como juízo de Deus, porque Deus controla todas as coisas nessa terra. Se alguém apontar uma arma para você, encare isso como um aviso de Deus, um alerta de Deus, um juízo de Deus, ou então uma maneira que Deus te deu para você glorificar o seu nome, seja com a sua morte ou seja com o seu exemplo. Se alguém aponta uma arma para você, te rouba, te atira, te causa algum mal, não acha que isso é por acaso. Nada nesse mundo é por acaso. Deus enviou o mal até você. E quando você ora a oração do Pai Nosso, não me deixe ser tentado, mas nos livre de todo tipo de mal. Quando você faz essa oração e depois você odeia as pessoas, você diz que quer matar as pessoas, você meio que é tão inseguro que tem que ameaçar as pessoas, dizendo: quem entrar na minha casa vai morrer, quem tentar me roubar vai morrer, ameaçando as pessoas previamente, instigando esse ódio, porque você quer causar medo nas pessoas, porque você acha que fazendo isso você vai se sentir mais seguro. Eu quero dizer que você já está morto por dentro e só falta a hora de você morrer fisicamente para ir queimar no inferno. Não tem como dizer que você conhece a Deus, que você se converteu, que você nasceu de novo com esse tipo de discurso. Com esse discurso do CPF cancelado, com esse discurso diabólico do entrou na minha casa, vai sair morto, com esse discurso. Isso é premeditar, isso é maquinar o mal, isso é planejar o assassinato. Isso é totalmente contrário àquilo que nós oramos na oração do Pai Nosso. Nós pedimos para Deus: não me deixe cair em tentação, me livrar-me de todo tipo de mal. A gente está pedindo para Deus isso, e você está publicamente dizendo que você odeia as pessoas, e se elas tentarem te fazer o mal, você já está premeditando, planejando reagir a isso de maneira violenta. Você pode dizer: mas isso é um discurso, é uma tática de guerra. Eu estou colocando medo nos inimigos, nos criminosos. Olha, eu vou dizer qual a probabilidade disso funcionar. É 0%. Eu que já conheci muitos criminosos, eu já conheci muitos amigos, colegas de escola, que a maioria já estão mortos. Eu sei muito bem a personalidade deles, porque eu estudei com eles, eu convivi com eles durante vários e vários anos. E, sinceramente, a única maneira que eu evitava os conflitos era não xingá-los de volta. Era não xingar a mãe deles de volta. Era não dizer que iria matá-los também. E se eu dissesse, ele ia ficar tão amedrontado, achando que a minha ameaça de morte era verdadeira, que ele iria tentar me matar. A dele eu sei que é falsa. E da maioria dos criminosos eu sei que é falso. A maioria dos vídeos dos criminosos que eles fazem ostentando arma, apontando arma para cima, eles não vão especificamente matar você e a sua família. Mas se você gravar um vídeo com a arma, falando: vem, vem, vem que eu estou preparado, pode ser que eles venham realmente atrás de você, porque você comprou a briga, você comprou o juízo de Deus, digamos assim. E provavelmente isso vai acontecer com você. Então, o segundo ponto aqui é que um cristão jamais fará apologia ao ódio, um discurso de ódio, um discurso de vingança. Isso é inaceitável até nos pensamentos de um cristão. O cristão não fala isso, um cristão não pensa isso. Pelo contrário, ele ora: não me deixe cair em tentação. Não me deixe ser tentado, mas me livre de todo tipo de mal. Me livre do dia mau, me livre do homem mau, me livre do homem sanguinário, do homem violento. Me livre desse dia, dessa pessoa. Afasta do meu caminho, Deus. Eu sei que tu és um pai amoroso que me conhece e sabe quem eu sou. Não deixe que esse dia chegue. Essa é a oração do cristão, essa é a mente do cristão. Ele pede:
Não me deixe cair em tentação, mas me livre de todo tipo de mal. Esse é o segundo tópico. O terceiro tópico que eu quero abordar aqui, que eu sou contra a zombaria, o escárnio sobre a morte e sobre a legítima defesa. Eu sou contra tanto o ódio sincero, o ódio violento e às vezes até que o mundo diz que é legítimo, porque você realmente sofreu injustiça e no nosso país você não verá justiça sendo feita. Eu também sou contra não somente o ódio, o discurso de ódio, a apologia à vingança, mas eu também sou contra ao desprezo, a zombaria. Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Assim é o homem, é a mulher, a criança, o jovem, o idoso, o negro, o branco, o índio, de qualquer país, de qualquer nacionalidade, imagem e semelhança de Deus. E isso tem que ser respeitado. Morreu, não importa o que ele fez, um cristão de verdade jamais vai fazer festa. Era um ditador, era um assassino, era um criminoso, não comemore. Porque minha é a vingança, diz o Senhor. E quando nós vemos, tanto nos textos messiânicos, mostrando Deus rindo dos povos que tramam contra o seu ungido, contra o Messias, nós percebemos que o riso e a vingança, a zombaria depois da morte, só pertence a Deus. Isso não pode estar no coração de um cristão. O cristão não pode comemorar a morte de ninguém. E aquele texto também do Antigo Testamento que fala que Deus não se compraz na morte do ímpio, mostra também o caráter de Deus. Existe também um texto da Bíblia que diz que não se alegre quando o teu inimigo cair, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, todos esses textos são advertências para que nós não zombemos da morte de ninguém. Pode ser a pior pessoa ou a pessoa que te causou mais mal nesse mundo. Se ela morreu, não comemore. Chore com os que choram. Isso é alguém que tem realmente um caráter cristão. Alguém que tem um caráter cristão, ele vai se entristecer quando alguém morrer, não importa quem seja. Ele vai respeitar a morte. E trazendo um pouquinho para o lado político, existe um artigo que eu vou deixar aqui na descrição, que são os 3 princípios conservadores do Edmund Burke, escrito pelo Roger Scruton. E dentre esses 3 princípios, eu quero falar só de um deles. Um desses 3 princípios é o pequeno pelotão, o segundo é a voz da tradição e o terceiro é o respeito aos mortos. Respeito aos mortos é um princípio conservador. Não zombar da morte de ninguém é uma característica de alguém que é conservador. As implicações disso em uma guerra, em tempos de paz, em qualquer país, as consequências de um indivíduo, de uma cidade, de um estado, de um país que não respeita isso, que não tem conservadores, que não respeita os mortos, não reverencia os mortos, um país de pessoas que abre túmulos e depreda túmulos, que não respeita os túmulos, um país que desonra mortos, um país que não respeita os mortos, é um país fadado ao fracasso. Um país que não dá enterro digno a qualquer tipo de criminoso, é um país de animais, de bestas, de demônios, de pessoas bárbaras, pessoas não civilizadas. Infelizmente, houve muitos casos aqui no Brasil de pessoas sendo cortadas aos pedaços em cadeias, queimadas vivas, e elas não tiveram um funeral decente, uma morte decente. Foram realmente tratados como baratas, como animais. Infelizmente, nós temos essa mancha na história do Brasil. Isso ocorreu muitas vezes, vários massacres, e continua acontecendo em várias cidades do Brasil, onde pessoas são mortas e ninguém encontra mais o corpo, porque o corpo foi comido por cães, por animais, foi enterrado. E, infelizmente, esse respeito aos mortos,
Eu quero fazer um convite público aqui a você que é cristão. Denuncie o programa do Siqueira ou qualquer outro programa, não sei, esses programas Balanço Geral, Denúncia Urgente, esses programas que olha aqui para a tela, a polícia matou mais 3, matou mais um, e comemora, e faz piada. Você que é cristão, faça alguma coisa para esses programas deixar de existir. Faça alguma coisa para esses demônios irem procurar um emprego e trabalhar de alguma coisa decente. Faça alguma coisa para isso acabar. Esse escárnio tem que acabar. Esse ódio aos criminosos e aos bandidos, essa tentativa de comprar um discurso de que toda pessoa que tem armas tem que morrer, e só a polícia tem que ter arma. Infelizmente, é um discurso comprado por a maioria dos jornais. Esse discurso também tem que acabar. Esse ódio tem que cessar de alguma forma. E o meu convite nesse vídeo é o seguinte: desassocie, cristão, desse tipo de pessoa que zomba da morte. Tô falando dessa galera mesmo do CPF cancelado, do morreu um criminoso aí, ele faz uma festinha, solta fogos. Essas pessoas estão cheias de demônios. Você tem que orar para que Deus as salve, para que elas se convertam, para que elas nasçam de novo, porque o que elas falam, o que elas pensam não provém de Deus. E, politicamente falando, elas não são de direita, não são conservadores, não representam os cristãos, eles são talvez anarquistas de extrema esquerda, não que não existam anarquistas bons, existem anarquistas de direita muito bons, mas eu acredito que eles são do pior tipo de esquerda radical, porque esse discurso é radical. Esse discurso de que alguém morreu e eu vou comemorar, eu vou fazer festa, esse discurso não é só cruel, ele é profundamente cruel, é muito de uma desumanidade incomensurável, não dá para descrever em palavras o tamanho da crueldade que é você zombar de alguém que já morreu, escarnecer de alguém que já morreu. O juízo de Deus já veio, a justiça de Deus foi feita de alguma forma, porque é Deus que mata controla todas as coisas. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja de reconhecer isso, Deus é soberano sobre tudo. E se uma pessoa morreu, só nos resta honrar a família, honrar aqueles que ficaram. E pense uma coisa, você aí que acha que vai levar a algum lugar esse discurso de bandido bom e bandido morto, esse discurso não vai chegar a lugar nenhum, e eu te digo mais, cuidado, porque essa pessoa que pulou no terreno da tua casa e você, por algum, enfim, conseguiu matar essa pessoa tem parentes, essa pessoa tem amigos, tem pai, tem mãe, ou outras pessoas podem se simpatizar com a morte dela e podem querer vingança. E esse ciclo, ele vai crescendo, vai aumentando com uma bola de neve, vai ficando mais grande, mais grande, mais grande. Chega uma hora que você morre, sabia? Então, cuidado, munição tá cara, nem todo mundo, digamos assim, consegue acertar quando está sob pressão. Tem gente que é muito corajoso falando atrás de um computador, mas quando chega na hora do perigo, ele treme tanto que não consegue nem mexer. Então, evite isso, evite o mal. Deus conhece as suas forças. Se você for comprar briga e começar a comprar esse tipo de discurso, cuidado. Pode ser que Deus soberanamente mande para a sua casa, para a sua família, ou então para você mesmo, um desafio que você diz que está pronto para, digamos assim, enfrentá-lo, e vai ser grande a sua vergonha. Então, não queira ver o mal, não queira ver a guerra, não queira ver o inferno. Seja pacifista e também seja prudente no sentido de estar pronto para o mal, de buscar meios de se defender, mas não faça isso em público. Busque maneiras de se proteger, mas também
Descanse em Deus e confie em Deus, seja santo, seja fiel a Deus, seja temente a Deus. E lembre daquele salmo: alguns confiam em carros e cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, o Deus da minha salvação. Você acha que tem alguma possibilidade do rei Davi ter vencido tantas guerras sozinho? Pense um pouco comigo. Hã? Tem alguma possibilidade de Davi ter vencido Golias? Tem. Quando Davi diz: quem é esse incircunciso que afronta o Senhor dos Exércitos? Ele estava cheio da presença de Deus. E ele tinha certeza que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava com ele.